estudante da terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Animados? Bom, eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a introdução à filosofia da ciência. Vamos pensar esse tema, o que é ciência, da onde surgiu a ciência, qual a relação entre ciência e filosofia. Temos aqui os objetivos da nossa aula. Em primeiro lugar, vamos buscar compreender a origem da ciência na Grécia Antiga, identificar as proximidades entre filosofia e ciência na Antiguidade Clássica, estabelecer a distinção entre filosofia e ciência a partir do século XVII e finalizar identificando o que é a filosofia da ciência. Bom, provavelmente você já se colocou essas questões. O que é ciência? Para que serve a ciência? Filosofia e ciência são a mesma coisa? Você saberia me responder essas questões aqui? É possível dizer que ciência é um tipo de conhecimento aprofundado, ou seja, sistematizado sobre algo, adquirido através do método científico. Ela serve para explicar a realidade de forma mais rigorosa e também para melhorar as nossas vidas. Esse é o objetivo das ciências. Embora tenham uma mesma origem, enquanto a ciência busca respostas, a filosofia apresenta as questões essenciais. Então, nós vamos ver que filosofia e ciência, elas têm aí uma origem em comum. Mas hoje nós compreendemos filosofia e ciência como coisas distintas. Vamos entender melhor isso aí. Para refletir, pessoal, eu quero que vocês pensem nessa questãozinha. O Paraná é o segundo estado mais inovador do país. Essa posição se deve aos investimentos em educação superior, ciência e em tecnologia. Você já havia pensado na importância da ciência para o desenvolvimento humano? Olha aí ao seu redor, quantas invenções, quantos objetos a ciência não possibilitou, né? O próprio celular que você está assistindo a aula aí na sua mão é fruto de uma reflexão, de um trabalho da ciência, da tecnologia. Então é muito importante a gente pensar e compreender melhor o que é a ciência, para que ela serve, como que a filosofia lida com a questão da ciência. Ciência e filosofia, como é que tudo começou? Quando pensamos na origem da ciência, na origem da filosofia, nós temos que pensar nessas duas palavrinhas aqui, a curiosidade e o espanto diante da realidade. É justamente dessa curiosidade com o mundo, dessa curiosidade que movimentou, que levou os homens a buscarem resposta para os seus conflitos, para as suas questões, para aquilo que eles observavam na natureza. É justamente isso que levou à criação de uma forma diferente de se pensar a realidade, a ciência, a filosofia. O ser humano sempre buscou conhecer os objetos ao seu redor. Primeiramente, porque se trata do instinto de sobrevivência. Para sobreviver, nós precisamos pensar meios de subsistência. Depois, para dominar os fenômenos naturais, ir além do homem, ir além da nossa própria capacidade e colocá-los a favor de sua vida. Então, essa curiosidade humana, o espanto diante do desconhecido, é o que levou justamente à criação da filosofia, que caminhou lá no seu início junto com a ciência, o desenvolvimento das primeiras questões científicas. As primeiras civilizações sedentárias, originárias da África e do Oriente Médio, ao compreenderem a dinâmica das cheias dos rios, a partir de ciência e tecnologia, condicionaram a fertilização do solo aos rios, até mesmo em áreas distantes da presença da água de forma natural. Então vejam, as civilizações muito antigas, civilizações sedentárias lá da África, do Oriente Médio, a partir da observação da natureza,
natureza já desenvolveram meios e estratégias para a sua própria sobrevivência. Então já existiu aí nessas civilizações originárias, civilizações da antiguidade mesmo, uma forma de se pensar a realidade bastante estratégica, buscando solucionar problemas. Se vocês apontarem a câmera do celular ali para aquele QR Code, tem justamente um vídeo que mostra como que essas civilizações aí buscaram sobreviver num ambiente quase que insalubre, né? A partir justamente da observação das cheias dos rios. Então vejam lá o vídeo que é muito legal, terminando a aula vocês podem conferir. Os gregos, em contato com a filosofia egípcia, são responsáveis por difundir e aprofundar as perspectivas do saber, incluindo mesmo a dimensão do saber pelo saber, isto é, do conhecimento com valor em si mesmo. Então, os gregos foram os verdadeiros pais, aí, aqueles que inventaram uma nova forma de se compreender, de se pensar a realidade, que a gente conhece hoje como filosofia, que a gente tem até a palavra no seu grego ali no original, né? Então a filosofia nada mais é do que esse amor pelo conhecimento. Ela vem da palavra philos, que é a amizade, o amor, o afeto, e Sofia, que significa sabedoria. Então, aqueles que são amigos, amantes do saber, do conhecimento, são filósofos, eles buscam explicar a realidade de uma forma mais aprofundada. Antes da filosofia, o que a gente tinha eram opiniões, né? Ou seja, os mitos, eles inventavam uma forma de se explicar a realidade que era baseada em crenças. Essas crenças para os filósofos eram bastante ingênuas, não passavam de opinião irrefletida, o que eles chamavam de doxa. A filosofia ela surge justamente de uma necessidade de se explicar a realidade a partir da razão. Então, partir da doxa para o conhecimento da episteme. A episteme é justamente um conhecimento seguro, um conhecimento aprofundado, justificado racionalmente. A filosofia ela tem essa pretensão. Na Grécia Antiga, ciência e filosofia estão unidas, ou seja, representam a mesma coisa. E os primeiros filósofos eram também considerados aí grandes, são hoje, né, considerados grandes cientistas, eles que se colocaram as primeiras questões científicas, que eram as questões cosmológicas. Os filósofos pré-socráticos, também chamados de filósofos da natureza ou filósofos da physis, se perguntavam sobre a origem do universo, o que se mantém nessa transformação, nessa mudança constante que eles experimentavam o tempo inteiro. Então, as questões cosmológicas são as questões que deram um pontapé inicial, um ponto de partida para a filosofia e para a ciência. Ciência e filosofia se desenvolveram e se separaram ali a partir do século XVII. Com o desenvolvimento da ciência moderna, a partir do estabelecimento do método científico, houve justamente essa separação entre filosofia e ciência. Ciência e filosofia passam a ser compreendidas como conhecimentos autônomos, independentes. Existe hoje um método científico que não é aplicado na filosofia. Por quê? Porque a filosofia ela se importa muito mais com as questões do que a busca por respostas. A filosofia natural era aquilo que a gente compreende hoje como as ciências da natureza. O que os filósofos das questões cosmológicas, lá os pré-socráticos, se perguntavam, são as mesmas questões que hoje a biologia se pergunta, as ciências da natureza se perguntam. Tá certo? Vamos lá então, pessoal, para o nosso primeiro quiz do dia. Eu vou ler com vocês pensam um pouquinho e daqui a pouquinho a gente volta com a correção. No século XVII, a partir do desenvolvimento da ciência moderna, ciência e filosofia passam a ser compreendidas como conhecimentos autônomos. Porém, é possível afirmar que, na sua origem, alternativa A, ciência e filosofia estavam vinculadas, representando o abandono da doxa e o interesse pela episteme, lembrem desses conceitos que a gente viu agora há pouco.
B. Ciência e filosofia estavam vinculadas, representando o abandono da episteme e o interesse pela doxa. Então, tem uma pegadinha aí, né? Eu quero ver se vocês conseguem identificar a partir do que a gente conversou agora há pouco e daqui a pouquinho a gente volta com a correção. E aí, pessoal, refletiram sobre essa questão? Conseguiram pensar aí e lembrar o que é doxa, o que é episteme? Sabemos que filosofia e ciência eram vinculadas ali na Antiguidade Clássica, na Grécia Antiga. Mas qual era o objetivo delas, né? Justamente essa pegadinha que eu trouxe aqui para vocês. Vamos ver a correção. A alternativa correta é a alternativa A.
ciência e filosofia estavam vinculadas, representando o abandono da doxa, ou seja, daquela opinião sem muita fundamentação racional, baseada em crenças, baseada no que hoje a gente chama de achismos, né? E o interesse pela episteme. Então, a filosofia e a ciência buscavam justamente um conhecimento mais aprofundado, um conhecimento que partisse da razão e não apenas das crenças, ok? E a filosofia da ciência? Hoje existe um ramo da filosofia que busca justamente se debruçar, pensar a ciência, pensar ali os aspectos da metodologia científica, pensar a relação entre ética e ciência. É justamente isso que hoje a gente chama de filosofia da ciência. A filosofia da ciência é um ramo do conhecimento filosófico que reflete e questiona a ciência e o saber científico, a natureza das ciências, os fundamentos do saber científico, a metodologia científica, os pressupostos e significados sociais da ciência, para que serve a ciência, qual é a utilidade disso na nossa vida cotidiana, tá? Então esse é justamente o papel da chamada filosofia da ciência, tema da terceira série do ensino médio. Dentre as principais preocupações da filosofia da ciência hoje, podemos citar investigar os fins e as prioridades a que a ciência se propõe e analisar as condições em que as pesquisas se realizam e as consequências do uso da técnica. Quais são os limites do uso da técnica, né? Será que a ciência, a tecnologia podem avançar até um ponto em que os homens não sejam mais necessários para o trabalho, por exemplo? Então, são questões que estão aí na ordem do dia. Os filósofos até hoje se preocupam e buscam responder estas questões. Vamos pensar sobre elas com certeza. Segundo exercício aí, pessoal, para vocês refletirem sobre a filosofia da ciência, eu quero que vocês escrevam no caderno o que é filosofia da ciência e para que ela serve. Pensem aí, daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Refletiram sobre a filosofia da ciência? Para que serve a filosofia da ciência? Vamos então para uma sugestão de resposta, lembrando que essa sugestão é apenas uma perspectiva daquilo que você pode responder, você vai buscar na essência ali se faz sentido com o que você anotou, com o que você respondeu aí no seu caderno. Filosofia da ciência é um campo da filosofia que estuda e questiona a ciência e o saber científico, como, por exemplo, a sua natureza, os seus fundamentos, a sua importância social, a sua metodologia, etc. Então, é justamente esse o objetivo da filosofia da ciência e ela serve justamente para tentar interpretar, refletir sobre os limites da ciência, da onde surge a ciência, quais as distinções entre ciência e outras formas de saberes, ok? Vejam aí se faz sentido para vocês essa resposta, qualquer coisa corrijam, conversem aí também com o seu professor. Vamos então para a nossa revisão. Hoje tivemos a oportunidade de dar um pontapé inicial, fazer uma introdução à filosofia da ciência, pensando alguns termos que vão nos acompanhar durante aí a nossa terceira série. Pensamos, por exemplo, a ciência e a filosofia na sua origem, né, surgindo a partir da necessidade humana por respostas, a necessidade de sobrevivência e dominar a natureza, então o espanto, a curiosidade com relação ao mundo. Na Grécia Antiga, a filosofia e a ciência representavam a mesma coisa, que era basicamente o abandono da doxa, daquele conhecimento que não era fundamentado racionalmente, que partia basicamente das crenças injustificadas, buscando estabelecer um conhecimento da episteme, ou seja, um conhecimento racional, um conhecimento mais satisfatório aí sobre a realidade. No século XVII, ciência e filosofia se separam, passam a ser conhecimentos autônomos, né? Século XVII a gente tem então o desenvolvimento do método científico, a revolução científica, tudo isso separa de uma vez por todas o que nós compreendemos hoje como ciência e filosofia, então elas seguem aí o seu rumo autonomamente, né? E a filosofia da ciência surgindo então como uma busca para compreender e entender a ciência e o saber científico. É isso, pessoal, eu agradeço muito a colaboração de vocês nessa aula, agradeço também que vocês estão aí assistindo, se esforçando. Meu muito obrigada e a gente se vê na próxima aula.